Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é um colapso narcisista? Preste atenção no vídeo de hoje porque eu vou contar o que é e o porquê se dá esse colapso do narcisista. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. O narcisista pode ter ou pode entrar em um colapso por vários motivos. Mas o que é um narcisista colapsado? Antes de responder, eu quero ressaltar que todos nós, em algum momento, podemos ter ou experimentar angústias emocionais ou um colapso emocional em diferentes momentos de nossa vida. Por exemplo, apesar de todo o nosso esforço, muitas vezes erramos e podemos falhar de alguma forma em algo importante, em um trabalho importante. Ou podemos ter um coração ferido. Todos nós podemos sentir um momento ou outro, se sentir derrotado, se sentir desanimado, se sentir decepcionado em algum momento. Mas o colapso narcisista é algo totalmente diferente. Poderíamos descrever o colapso narcisista como sendo uma implosão emocional desregulada. Alguns desses colapsos podem ser momentâneos e outros podem durar um longo período de tempo. Mas, primeiro de tudo, devemos nos lembrar que este é um evento muito raro na vida de um narcisista. Mas não é impossível de acontecer. Pode acontecer o colapso do narcisista por inúmeros fatores. E pode ser causado principalmente por dois fatores que são essenciais para desencadear esse sentimento ou esse colapso na vida de um narcisista. O primeiro é a perda de suprimento narcisista. O segundo é devido à exposição de quem realmente convive com ele. Essa exposição em que se descobre que o narcisista não passa de um mentiroso, uma fraude, um trapaceiro, seja homem ou mulher. E geralmente é um abusador em série. Ambos, ou ambas as duas, geralmente acontecem juntas. Para que um narcisista tenha um colapso, primeiramente falaremos sobre a perda de suprimento narcisista. Este indivíduo narcisista, que uma vez já foi, podemos dizer assim, ou já mostrou, ou se mostrou imponente, controlador, no momento de colapso, ele pode se tornar paradoxalmente debilitado pela erosão do suprimento narcisista, que é uma forma de alimentação psicológica que eles dependem para manter a sua imagem, para manter a sua autoimagem. Quando esse suprimento
é tirado dele, é cortado, o narcisista colapsa. E colapsa sob o peso da sua autoimagem dilacerada. A maioria das pessoas imaginam que o narcisista tem uma confiança inabalável e nunca sofre de dúvidas próprias, de vergonha ou de angústia emocional. E embora isso em parte seja verdade, na maioria das vezes é importante entender que por baixo da falsa, da enganosa, da arrogante, intitulada manipuladora e abusiva personalidade, enterrada bem profundo, abaixo de tudo isso existe um verdadeiro ser que é incrivelmente vulnerável e que se sente profundamente falho, profundamente inferior, vergonhoso, sem valor e inadequado. Essa é uma das razões pelas quais o narcisista desenvolveram um falso eu. Essa foi uma maneira que eles descobriram para esconder seus sentimentos, para esconder aqueles sentimentos horríveis de inferioridade e vergonha e construir um falso eu, uma nova imagem, que na realidade é pura fantasia, não é real. No entanto, na maioria das vezes, o narcisista enterra esse sentimento e esses sentimentos horríveis de si mesmo passa a não ser visto com muita frequência. Eles escondem esse sentimento tão profundamente que ele não pensa mais nele. E enquanto eles estejam extraindo e mantendo níveis altos de suprimento narcisista, eles vão continuar escondidos bem profundamente. Mas o que é exatamente suprimentos narcisistas? Na sua forma mais simples, é a atenção dos outros. É a atenção que faz com que eles sejam ou se sintam especiais, que eles se sintam superiores, e eles são absolutamente viciados nesse sentimento, ou nessa imagem, ou nessa autoimagem, e são completamente dependentes disso. É uma dependência tão profunda que não é diferente de uma dependência por substância química, em que a pessoa precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo nível de satisfação, ou para evitar a dor retirada que tem ali na sua vida e que esteja passando por esse momento. A segunda coisa que é importante a gente analisar e que causa o colapso narcisista é quando eles são expostos publicamente, por exatamente serem quem são, por serem essas pessoas ou essa pessoa horrível que fizeram por coisas que eles cometeram. A máscara do falso eu sendo completamente retirada
E nessa exposição pública nua, eles perdem todo o seu suprimento narcisista e por isso colapsam. A revelação pública da verdadeira identidade do narcisista, que é um ser permeado de falhas, de insegurança, de decepções, vai incitar o colapso. Esse colapso é muitas vezes marcado por um período de desesperos intensificados, de vergonha e possivelmente de autodestruição e depressão. A máscara do falso eu se desintegra, revelando a fragilidade do narcisista, que estava totalmente escondida. No entanto, é realmente importante observar que muitas vezes, quando o narcisista colapsa, uma série de comportamentos pode acontecer quando o narcisista é um pouco exposto. Digamos, é um relacionamento ou em um relacionamento romântico, quando o parceiro ou a parceira está começando a juntar as peças e perceber que realmente o narcisista é, na sua essência, quando ele começa aos poucos, com algumas atitudes, se revelar, ela começa a notar algo diferente e ele percebe que ela está sendo invasiva na sua área de defesa. Então, ele também começa a se preparar. Embora essa pessoa vítima esteja, vamos dizer assim, ligada a ele por causa dos seus traumas, né? Vinculado a esse narcisista, o narcisista não se importa com esse sentimento. Ele pode basicamente, a primeira atitude é fingir um colapso. Fingir que está arrependido daquilo que ele fez. E ele vai implorar por perdão. Ele vai implorar por perdão. É nesse momento que ele expressa o seu mais profundo arrependimento. Vai pedir para a pessoa perdoá-lo. E prometer, além de qualquer dúvida, que vai mudar. Ora, em 90% dos casos e das vezes em que a vítima desesperadamente acredita, porque pensa que ele vai mudar, ele começa a vivenciar um novo estilo de vida. Mas esse novo estilo de vida não é real. É apenas para estar no momento confortável com a sua vítima. Você vai achar que ele está falando sério e que ele realmente mudará. Quando você aceita esse narcisista ou essa narcisista de volta, à medida em que o tempo passa, o narcisista recupera os seus nutrientes narcisistas, seu suplemento narcisista. Então, a situação volta ao que era antes, ou até pior. Por essa tática, os narcisistas são frequentemente superficiais. Eles fingem arrependimento para manter a sua vítima como seu suplemento narcisista preferido. E com essa tática
ele começa a voltar àquele status quo anterior, onde ele retém o controle, onde ele retém a admiração, onde ele detém todo o controle da sua vítima. Portanto, para que o narcisista realmente colapse, deve haver uma exposição muito, mas muito grande, extremamente pública, com consequências severas que o deixam em completo e total desespero. Em casos extremos, esse desespero pode levar a crises psicológicas sérias e mesmo a depressão ou a autodestruição. Eu quero dizer que talvez você comece a ver no relacionamento com o narcisista, quando exposto às suas qualidades ou às suas deficiências, você vai ouvir choros, lamentações, comportamentos loucos, comportamentos bizarros. Eles normalmente parecem completamente sem controle. No geral, o narcisista ele é muito controlado. Mas no momento em que ele se sente ameaçado no seu segredo, ele começa a agir de forma bizarra. E agora, nessa condição desesperada, ele, na verdade, começa a agir de uma forma muito diferente daquela que ele estava vivendo, daquela autossuficiência, e ele começa a agir como que implorando, agindo como se fosse qualquer coisa. No entanto, considerando a resiliência do falso eu, sim, porque eles têm, nessa capa do falso eu, uma resiliência muito grande. E eles absorvem os impactos negativos sobre o seu falso eu de uma maneira que não atinge profundamente o falso eu. Ele muda de tática rapidamente para se acomodar. E essa capacidade de adaptação do narcisista é muito interessante de você observar. Nem todos eles vão experimentar um colapso definitivo. Isso é verdade. Mesmo sob circunstância, melhor dizendo, extrema, na maioria das vezes, quando todos os elementos que podem fazer um narcisista colapsar estejam presentes, pode ser que isso não aconteça com todos os narcisistas. Esse narcisista pode não entrar em colapso e pode apenas mudar para outra cidade, mudar para outro país, para um país diferente, ter uma vida diferente, começar de novo. É outra característica da resistência narcisista. Sua habilidade de reinvenção. Pode parecer uma fuga das consequências dos seus atos, quando na verdade é a continuação da sua busca por suprimento. Esse mecanismo permite ao narcisista evitar o verdadeiro colapso. Ao simplesmente se mudar para um outro lugar, modifica apenas o palco. Modifica-se o palco das suas representações. Às vezes, suas soluções
por tentar evitar o sofrimento do colapso, podem ser bastante desesperadas, delirantes, mal planejadas, enquanto tenta escapar dos sentimentos de dor e de vergonha. Às vezes, eles agem de uma forma tão estranha que, ao invés de resolver o dilema, se eles foram a causa da sua própria miséria, eles podem dizer que estão arrependidos. No entanto, em muitos casos, é bom lembrarmos isso, em muitos casos, eles realmente sentem muito pelas consequências que enfrentam, ao invés de sentirem por suas ações ou pelas ações que tiveram. Pode ser que aconteça algo muito raro, né? Muito raro, durante o colapso narcisista, de eles perceber que há algo errado na sua vida e procurar ajuda para querer mudar, para mudar. Mas é muito difícil, porque uma pessoa narcisista dificilmente procura ajuda. Dificilmente reconhece que é uma pessoa com transtornos de personalidade. E por isso, muitas vezes, você não vê muito esse tratamento nas clínicas ou mesmo em terapias, porque eles são autossuficientes. E nessa condição do falso eu, ele se mostra um verdadeiro super-homem, uma super-mulher. Pode haver casos em que eles passam realmente a perceber que há algo de errado com ele, mas depende muito de pessoa. Depende muito. Mas essa consciência é muito rara. É muito rara. Na maioria das vezes, o narcisista mantém o seu falso eu íntegro, protegendo com um arsenal de defesas psicológicas. É muito raro que essas defesas falhem. Podem falhar? Podem. Mas quando falha, o narcisista pode ser forçado a se controlar, a controlar a sua realidade destrutiva e a se proteger a si mesmo e a sua autoimagem, desprovida de todo filtro, de ilusões, e eles passam a viver como se nada tivesse acontecido. Desde que a sua fonte de suprimento narcisista seja abastecida, quer com o ente querido, quer com um amigo. Quando falamos de ente querido, estamos falando de cônjuge, de pais, de filho, né? De irmãos e até amigos. Se eles são abastecidos por este grupo de pessoas que passa a ver eles ou a vê-los como super-homens, como pessoas maravilhosas, eles vão viver a vida toda com esse falso eu e não vão se incomodar com nada. Então, é assim que acontece o colapso narcisista. Por estas duas razões, ou pela falta de suplemento narcisista, ou pela descoberta, exposição de que eles são publicamente. Fora disso, dificilmente ele se abalaria com qualquer outra ideia. Bom, nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like,
Nós temos vídeos novos toda semana, ok? Ficamos por aqui. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.